com a palavra o deputado Edson Santos, PT, Rio de Janeiro. Vossa Excelência dispõe de até 25 minutos. Obrigado, senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores que ocupam as galerias da Câmara ou que nos assistem em todo o país. De acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas, a desigualdade entre os brasileiros atingiu o menor patamar dos últimos 50 anos. Desde 2003, a renda per capita dos 50% mais pobres teve um ganho real de 68%, enquanto a renda dos 10% mais ricos aumentou 10%. O consumo se ampliou em todas as classes, mas no segmento popular cresceu 7 vezes ao longo de 10 anos, com o salário mínimo superando o equivalente a $290. Olha, senhor presidente, quando o presidente Lula assumiu o governo, o salário mínimo estava no patamar de $64. Com o intenso engajamento da sociedade nas políticas públicas, fomos capazes de tirar 28 milhões de pessoas da miséria e de elevar cerca de 40 milhões de pessoas para a classe média, o que equivale à população da França, por exemplo, no maior processo de mobilidade social que este país já conheceu. Esta nova classe média, que pela primeira vez pode adquirir artigos como geladeiras e automóveis, ampliou a base de nosso mercado consumidor, fortalecendo a indústria e o comércio nacional e criando um colchão que amorteceu no Brasil os impactos da crise financeira. Por toda parte, acompanhamos grandes obras de infraestrutura, como ferrovias, rodovias, portos, aeroportos, estaleiros e usinas hidrelétricas. E não há município brasileiro que não tenha recebido investimentos significativos em saneamento e moradia popular, dentre os quais se destaca o financiamento de mais de 1 milhão de habitações pelo programa Minha Casa Minha Vida. No campo, mais de 12 milhões de brasileiros saíram das trevas com o programa de eletrificação rural, Programa Luz para Todos, que, aliás, numa reunião, num seminário ocorrido a semana passada no BNDES, com os países africanos, esse programa foi colocado assim como referência de uma tecnologia social que o Brasil deve transferir aos países da África. E milhões de jovens tiveram acesso à educação por meio do programa Caminho da Escola, que entregou mais de 10 mil ônibus e lanchas escolares nas regiões mais remotas. De 2000 a 2010, de acordo com o IBGE, a mortalidade infantil caiu praticamente à metade. Resgatamos grande parte da dívida social e, ao mesmo tempo, modernizamos o Brasil, preparando para os novos desafios do século XXI. Eu também não poderia deixar de mencionar, senhor presidente e nobres colegas, as transformações pelas quais passa o meu querido Estado do Rio de Janeiro. A partir da inédita parceria entre governo federal, governo do Estado e prefeitura, fomos capazes de enfrentar os problemas crônicos que afligem a cidade e o Estado, como a crise da segurança pública, a fuga de investimento e o consequente processo de desindustrialização e esvaziamento econômico. A construção do complexo petroquímico no município de Itaboraí, por exemplo, maior empreendimento da história da Petrobras, além de marcar a retomada da companhia no setor petroquímico, deve transformar o perfil socioeconômico na região sob sua influência. Previsto para entrar em operação em 2014, o empreendimento prevê a geração de mais de 200 mil empregos diretos e indiretos, nobre deputado Amaury. Em breve, o Estado contará também com a exploração de vastas jazidas de óleo na camada de pré-sal de sua plataforma continental, que deverá ser feita levando em conta as condições de segurança e sustentabilidade. Coerente com sua proposta de desenvolvimento e distribuição de renda, o governo anunciou recentemente
medidas importantes no campo, econômico. Mas antes de entrar nesse tema, gostaria de conceder uma parte à Sua Excelência, o nobre deputado Amauri. Senhor deputado ministro Edson Santos, eu chamo assim porque o senhor foi ministro do presidente Lula, o senhor é um dos responsáveis por esses índices positivos, integrando a equipe do presidente Lula, nós criamos o maior número de emprego em um curto período de tempo da história do Brasil. O senhor integrou essa equipe que criou o fabuloso número de quase 14 milhões. E quando Lula colocava a meta, todo mundo achava que era não factível, superou a meta. O senhor participou dessa equipe que tirou 26 milhões de pessoas da miséria, inclusive o senhor como ministro da sua área, hoje uma das classes mais beneficiadas, inclusive no consumo, no acesso a determinados bens de consumo, o povo afrodescendente no Brasil. Eu estava vendo uma pesquisa recente, senhor ministro, e as mulheres negras são as que mais passaram a ter acesso a cosmético no Brasil. Uma das indústrias que mais cresce e um dos setores que mais cresce é o salão de beleza. E as mulheres negras são elas as que estão tendo acesso, que não tinham, era excluída completamente. E nós vemos que a ação do governo Lula, a ação da presidenta Dilma, gerou essa possibilidade, essa fabulosa possibilidade de ascensão, principalmente daqueles mais necessitados. Então, quero parabenizar o senhor, quero parabenizar o presidente Lula, a presidenta Dilma, e dizer que o senhor está entrando aí em um segmento, e Lula recuperou a indústria naval do Rio, Lula fortaleceu a indústria de petróleo, a Petrobras andava sucateada e o Rio é beneficiado por isso. O senhor sabe, a presidenta Dilma está baixando os juros, a Caixa Econômica, o feirão da Caixa agora, senhor deputado Edson, aumentou as vendas em 30%. Só essa baixa de juros já teve reflexo da feira da Caixa vender 30%. E essa política da presidenta Dilma de baixar os juros certamente incrementará ainda mais nossa economia e gerará um nível de empregabilidade que o presidente Lula conquistou junto com o senhor que integrou a sua equipe. Obrigado, Com licença, permite, nobre deputado Edson Amauri Santos. Teixeira, e concedo uma Nobre parte ao deputado Mauro e ministro Edson Santos, desejo saudar a presença de Vossa Excelência na tribuna na tarde de hoje, ocupando o grande expediente, e, naturalmente, juntar a minha louvação ao enaltecimento que Vossa Excelência faz da postura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que conduziu tão bem os destinos nacionais, saindo consagrado pela manifestação de pesquisas que se sucederam, e acredito que a presidente Dilma Rousseff sequenciará todo esse trabalho extraordinário dentro de outras políticas públicas que têm objetivos assemelhados, inclusive o Brasil Sem Miséria, que vai também consagrá-la como uma das grandes dirigentes da nação brasileira. Portanto, cumprimento Vossa Excelência e me solidarizo com esse processo de menção explícita ao grande presidente Lula da Silva, com quem eu convivi muito de perto aqui durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Eu, naquela cadeira hoje ocupada pelo padre Luiz Couto, nosso grande deputado, e ele como constituinte, apoiando, inclusive, a emenda que apresentei na Constituição, que unifica o salário mínimo em todo o país, que ele foi um dos signatários. Cumprimento Vossa Excelência, portanto, pela exaltação que faz ao ex-presidente e a confiança expressada em que a nova presidente Dilma Rousseff, com um ano de administração, possa corresponder às expectativas do povo brasileiro. Muito obrigado. Nobre deputado Mauro Benevides, inclusive aqui todos os deputados têm fé pública naquilo que pronunciam, mas Vossa Excelência, no que se refere à história recente do Brasil, o período da redemocratização do nosso país, da consolidação da democracia e das conquistas sociais que esse país vem experimentando, Vossa Excelência é um testemunho vivo, né, da evolução que o Brasil vem experimentando, e eu quero aqui dar um testemunho
em relação ao presidente Lula, né, da sua grandeza. O presidente Lula fez um excelente governo, saiu avaliado positivamente por mais de 90% da população desse país, mas os votos que o presidente Lula faz é que a presidente Dilma saia melhor avaliada do que ele e que faça um governo que aprofunde, né, as medidas e conquistas que o país vem experimentando no período recente. Isso é a mostra, assim, do grande estadista que é Luiz Inácio Lula da Silva. Retomando aqui o meu discurso, eu gostaria agora de entrar num tema já abordado por Sua Excelência, o nobre deputado Amaury Teixeira, que é exatamente a questão dos juros. Inicialmente, o anúncio das medidas de redução dos juros pelos bancos oficiais significou para milhões de brasileiros a possibilidade de renegociar suas dívidas com descontos significativos, livrando-os muitos do pesadelo dos juros de cheque especial e cartões de crédito, que chegavam algumas vezes a 238% no caso dos cartões e 185% no caso do cheque. A presidente sabe, no entanto, que pouco adianta reduzir a taxa Selic, que é a taxa básica utilizada como referência pela política monetária. Se os bancos continuarem salgando os juros aos tomadores de créditos sob o argumento do aumento da inadimplência, isso nada avançará. Por isso, Dilma virou as baterias contra as margens cobradas pelo sistema bancário. Além do discurso, o governo lançou mão de reduções significativas nas taxas de juros praticadas em várias modalidades de crédito pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil. Assim, pela força da concorrência, vai persuadir os bancos privados a seguirem igual caminho ou perderem mercado. Dando mais um passo na direção de trazer os juros praticados no Brasil para um patamar mais justo, a presidenta anunciou novas regras para o rendimento da caderneta de poupança, que só valerá para os depósitos ou para as novas contas de poupanças abertas a partir do último dia 4 de maio. Nesse caso, toda vez que a taxa básica de juros, a Selic, estiver igual ou abaixo a 8,5% ao ano, a remuneração da poupança será equivalente a 70% da Selic, mais a taxa referencial dos juros, que é a nossa conhecida ATR. A presidenta salientou que a caderneta de poupança é um patrimônio dos brasileiros e o governo tem a obrigação de protegê-la, tornando-a cada vez mais segura e rentável para o pequeno poupador. A medida visa, entre outros objetivos, evitar que ela se torne uma forma de lucro fácil para os que só querem especular. Não é cobrado imposto de renda nem taxa de administração sobre a caderneta de poupança. Por isso, quanto mais os juros baixam, mais atraente a caderneta se torna. Assim, a medida visa proteger o pequeno poupador e permitir que as taxas de juros continuem caindo. As cadernetas vão continuar seguras, sem imposto e permitindo o saque mensal. Concedo uma parte ao nobre deputado. Deputado, eu estava lá na TV Câmara, aguardando o horário para poder fazer uma entrevista lá, conceder uma entrevista, quando eu vi Vossa Excelência pela televisão. Não poderia deixar de vir aqui e hipotecar solidariedade ao vosso discurso. Até porque eu vendo ali no painel, Vossa Excelência, grande representante do Rio de Janeiro, com um tema espetacular, um tema próprio. E o senhor tem o nome de Edson. E, por que não, Edson Arantes do Nascimento Pelé, o senhor Pelé, daqui, quando traz nessa tarde, uma grande jogada. E aí eu posso lhe dizer, logo depois tem o Santos, quer dizer, completa tudo. Deputado, muito obrigado para o senhor trazer uma oportunidade para que a população brasileira conheça realmente de perto o Lula, já que muitos já estão com saudade do Lula. Mas o Lula